Oi, amores, tudo bem? Eu queria mais uma vez compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem feito na minha vida, tem me ensinado. Eu tô bem feliz com esse projeto que Deus deu, de poder compartilhar com as pessoas que eu amo aquilo que meu Deus querido, que eu tanto amo, tem me ensinado. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus e o Facebook. Todo mundo gosta de dar uma mexida ali no Facebook, né? Eu tenho um amigo que fala assim, vou dar uma olhada no movimento. Eu também faço isso. E quando eu tô lá olhando o movimento, eu vejo, assim, muitas fotos, assim, de viagens, de passeios, né? De comidas gostosas que as pessoas estão comendo. E muitas frases de impacto, frases positivas, né? Que fazem, a hora que a gente lê, a gente fala, poxa, isso é verdade. Olha só, é verdade. Aí curte, compartilha, e aquela frase dura 1 minuto na mente da gente e depois vai embora, a gente não pensa mais, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que existe uma intenção no ar, assim, de pregar no Facebook esse estilo de vida, um estilo de vida mais light, mais gostoso, mais tranquilo, que as pessoas aproveitam a vida, né? E a palavra de Deus, ela é tão ultra sagaz, tão poderosa, que ela já fala sobre isso há um tempão, sabe? Desse cuidado de Deus e dessa vontade que Deus tem de que a gente tenha vida em abundância. E o Senhor tem ministrado no meu coração já há muitos anos, desde quando a gente morava lá em São Paulo, muitos anos, uma palavra que é positivamente poderosa, que não vai causar impacto só durante 1 minuto, você vai curtir e compartilhar. Não, é uma palavra que tem transformado a minha vida, as minhas atitudes, o meu pensar, o meu agir na minha vida diária. É uma palavra do Senhor Jesus mesmo que impactou o meu coração. E por causa disso, eu quero também falar para você e eu oro para que ela seja tão perfeitamente poderosa, tão positivamente poderosa, que transforme também suas atitudes, o seu pensar e o seu agir. É uma palavra que é um milagre que o Senhor Jesus fez e que foi repetido nos 4 evangelhos. Mas o que eu vou contar para vocês é de João 6, que é a multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos. O Senhor Jesus estava com uma multidão e ensinando, conversando, curando, transformando vidas, que é o que ele faz de melhor, né? E claro, como a palavra de Jesus é muito gostosa, muito perfeita, muito amável, muito carinhosa, as pessoas ficaram lá por horas, um tempão, ouvindo essa palavra. E aí o Senhor Jesus pensou, porque ele sempre quer o nosso bem, então ele pensou, essas pessoas devem estar com fome, elas precisam comer alguma coisa. Então ele chamou os discípulos e falaram, pessoal, dá de comer para esse povão, que eles já estão aqui há um tempão, estão precisando comer. E aí os discípulos falaram, que enrascada que nós estamos agora, onde que nós vamos conseguir comida aqui onde nós estamos, ou então dinheiro, né, para comprar comida para tanta gente. Daí eles falaram, Senhor Jesus, difícil, onde que nós vamos conseguir? Aí o Senhor Jesus falou, então vai dar um rolê aí e veja o que tem. E ele foi. Eles foram, na verdade, né? E eles voltaram. E em João 6, a palavra diz assim, que eles voltaram com a notícia de que tinha um rapaz, e que esse rapaz tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O Senhor Jesus falou, pra já, manda lá. E começou a dividir, distribuir, foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Toda aquela multidão, mais ou menos 5.000 homens estavam lá, comeram, se alimentaram, e a Bíblia diz que sobrou ainda. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma coisa diferente que o Espírito Santo trouxe na minha vida. Bem diferente. Que não está escrito exatamente naquelas linhas, mas o Espírito Santo me levou a meditar. Por que, gente, que no meio de uma multidão de 5.000 pessoas que estavam ali há horas ouvindo o Senhor Jesus, ninguém, além de um único rapaz, tinha comida, tinha alimento? Por que será que só esse rapaz tinha um alimento que se transformou num milagre? E aí o Senhor Jesus me levou a pensar, o Espírito Santo me levou a pensar
numa terceira pessoa, num terceiro personagem. Porque naquela época, quem cuidava das casas, do lar, eram as mulheres. Então eu pensei que devia ter uma mulher. Devia ter uma mulher aí no meio dessa história. E eu fiquei pensando assim, talvez a mãe ou uma serva é que preparou esse alimento para esse garoto levar. Então eu pensei assim, ela se levantou cedo, talvez no frio, aí deu uma ajeitadinha na cozinha, fez um cafezinho, preparou um pãozinho, arrumou esse lanche para esse piá. E talvez arrumou a casa, talvez cuidou dos animais. O fato é que ela deveria ter uma rotina. E ela fez toda essa rotina e ela preparou esse lanche para esse rapaz, que chegou a ser o único rapaz de uma multidão que tinha lanche para compartilhar. E que nas mãos do Senhor Jesus se transformou num milagre. Sabe, a gente entra num frenesi da vida, de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que arrumar isso, tem que levar, tem que buscar, tem que organizar, tem que pagar, tem que dar um recado, E as pequenas coisas da vida que a gente faz podem ser transformadas num milagre quando estão nas mãos do Senhor Jesus. Então, uma louça, um cliente que visita, uma casa que limpa para abençoar, um jeitinho diferente que arruma a casa para receber visitas no fim de semana, um jeitinho de falar bom dia, um sorriso, um abraço. O meu marido lindo tem o hábito, como ele é muito visual, de olhar nos cultos e ver quem está lá. E aí quem não está, ele manda, se ele tiver o número da pessoa, ele manda uma mensaginha no WhatsApp depois. Ô querido, senti sua falta. É um milagre. Então, a gente tem na nossa vida muito corrida, normalmente eu falo isso por mim, e eu vejo ao meu redor milhares de pessoas tendo a mesma atitude, se cansando da rotina, reclamando, andando muito cabisbaixo, andando esperando que uma coisa gigantesca aconteça, um milagre gigantesco aconteça, né? Mas a palavra do Senhor aqui está ensinando que coisas pequenininhas, assim como um lanchinho que foi levado para passar um dia, podem ser transformados num milagre. Uma palavra que a gente fala, um gesto que a gente faz, o nosso dia a dia mesmo, uma viagem até o supermercado, ouvindo um louvor, qualquer coisa que a gente faça pode ser transformado num milagre, quando estão nas mãos do Senhor Jesus, sabe? Mas eu queria dizer assim, aonde que esse menino estava com esse potencial milagre? Onde? Ele estava lá no meio da multidão que estava ouvindo o Senhor Jesus. Ele não estava em outro lugar. Então, eu queria, amores, eu queria compartilhar com vocês assim. Quando a gente vê uma palavra, uma frase de impacto, né? Às vezes até um videozinho de impacto, põe uma música melodramática por fundo, a gente dá uma choradinha e tal, se emociona, mas aquilo passa. Agora, quando a palavra de Deus, quando a presença de Deus está na nossa vida, aí sim é uma palavra positivamente poderosa que transforma atitudes para sempre. Não durante um minutinho só. Mas é uma questão de estar aos pés do Senhor Jesus, como aquele menino estava. A palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como que a gente vai achar alegria e disposição para viver uma vida assim? Uma vida cheia de milagres, pequenos milagres acontecendo 24 horas por dia. Quando nós estamos juntos do Senhor e Ele nos enche de alegria e essa alegria transforma e se transforma em força e transborda para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse pequeno lanche que essa senhora, que eu imagino, fez, talvez tenha sido até mesmo um rapaz, e isso não tira a beleza da mensagem, é a mesma mensagem. Se esse lanchinho foi transformado num milagre, abençoou aquelas pessoas todas que estavam ali naquele momento, e foi citado em 4 evangelhos, e 2000 anos depois tem sido repetidamente pregada e ministrada, e transformou o meu coração e as minhas atitudes há muitos anos atrás. As coisas que eu faço hoje, o jeito que eu olho para as pessoas, o jeito que eu cumprimento, o jeito que eu tenho contato, um sorriso,
tudo o que eu faço. Uma roupinha que eu lavo, uma manchinha que eu tiro da camisa do meu marido, todas essas coisas podem ser transformadas em um milagre. Quando nós estamos conectados com o Senhor Jesus e dele vem a alegria que se transforma em força e que se transformam em milagres para abençoar. A gente tem a tendência de ficar esperando coisas grandes, coisas assim, enormes, a cura de alguma coisa, um emprego de alguma coisa, um casamento, a compra de uma casa, a compra de um carro. A gente espera por coisas grandes e é normal do ser humano esperar essas coisas grandes. Mas a gente não pode deixar que a espera desses milagres tirem o foco das pequenas coisas do dia a dia que podem ser transformadas em milagre. A palavra do Senhor diz assim, que Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Quando que essa vida é para ser em abundância? Quando? Agora. Não amanhã, não depois, quando alguma coisa acontecer. É agora. É nesse momento que a gente tem que viver em abundância. Quer dizer, se você já me conhece há algum tempo, você sabe que meu marido e eu esperamos por um bebê há mais de 17 anos. Nós oramos por esse milagre. É um milagre enorme na nossa vida, né? E eu continuo esperando por ele, eu quero ele, eu oro a Deus por ele. Mas eu não deixo, quem me conhece sabe, que o esperar por esse milagre tire os meus olhos ou a minha alegria das outras coisas ao meu redor. Eu oro a Deus para que eu sempre tenha um sorriso, eu sempre tenho alegria para viver durante o dia a dia das coisas. Eu quero esse milagre, mas eu não posso perder os outros milagres que Deus tem para mim, os outros pequenos da minha vida diária, porque senão a vida fica muito chata e fica tudo muito chato ao nosso redor. E Deus não é chato. Deus, Ele é gostoso, querido, poderoso, amável, amigo, companheiro, protetor e ajudador. Tem uma palavra que eu gosto no Velho Testamento muito, que está lá em Zacarias 8. Zacarias foi um profeta de Deus em Israel. E quando Israel pisava na bola, ele chegava e falava assim, gente, olha esses caminhos, tá errado, volta, tem que fazer isso. Se vocês não voltarem, vai acontecer isso, 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 isso. Mas, se vocês voltarem e se conectarem com Deus e estarem juntos de Deus, eu vou abençoar assim, e abençoar assim, e abençoar assim, assim, assim. E são muitas as bênçãos, e são lindas. E uma delas, sabe qual é? Que eu amo, que é essa passagem que eu amo. A Bíblia diz que se eles andarem aos pés do Senhor em obediência, as praças se encherão de velhos, que carregarão seus bordões. Daí fica lá batendo um papo gostoso, falando das experiências. E as ruas se encherão de meninos e meninas que brincarão. Consegue imaginar isso? Rua cheia de molecada brincando, o tanto de sorriso, o tanto de gritaria, o tanto de bagunça gostosa que deve ser. É esse Deus que se importa com o nosso bem-estar, com o nosso dia a dia, que eu quero incentivá-los a buscar. Buscar esses pequenos milagres de um Deus que enche ruas de meninos e meninas brincando. Então, queridos, a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. Se você for preparar um lanchinho, prepara um lanchinho pensando que esse lanchinho vai ser um milagre na vida de alguém. E viva uma vida milagrosa para você, para sua casa, para os seus amigos e para todos os que estiverem ao seu redor. Que o Senhor Jesus seja contigo e te abençoe em nome de Jesus.